Olá, boa noite. Está começando mais um programa Bola na Web, aqui pelo canal SB 24 Horas, o nosso site de notícias, informações e esporte para você aqui, meu amigo internauta. A gente quer, antes de começar propriamente o nosso programa, pedir desculpas aos amigos que acompanham a gente toda terça-feira, em virtude de não ter acontecido o programa da terça-feira passada. A gente teve um problema de agenda e a gente não conseguiu fazer com que essa agenda se fechasse e acabamos não colocando o programa no ar. Mas a gente está de volta, já com um entrevistado conosco aqui, a Tiane já está por aqui, daqui a pouco a gente vai falar muito de esporte para você, aqui pelo canal, pela TV 24 Horas, do canal SB 24 Horas. Tiane, boa noite. Boa noite, Edivaldo. Boa noite a você, internauta, que nos acompanha mais uma terça-feira aqui dentro do site SB 24 Horas, dentro da TV 24 Horas. Meu muito obrigado a você que vai dedicar 60 minutos praticamente, se o Edivaldo deixar o programa acabar dentro do horário, para acompanhar aqui o Bola na Web. Aproveitando, para reforçar, semana que vem faremos o sorteio também. Peço desculpa que, como não tivemos o programa semana passada, faremos o sorteio daquela camisa do União, do nosso último programa, com o Melinho como entrevistado, nosso convidado. Sortearemos a camisa oficial do União Agrícola Barbarense. Então, você quer participar, deixe seu comentário. Você que quer participar também do nosso programa de hoje, ao vivo, aqui, mande sua pergunta. Nós temos a página do nosso programa, o Bola na Web. Também a página do nosso site, o SB 24 Horas. Só enviar sua pergunta que faremos aqui com todo prazer, né, Edivaldo? Com certeza. A gente vai passar por pergunta para o nosso entrevistado. Se quiser fazer pergunta para a gente também, a gente pode responder se a gente souber. E assim segue. Bom, antes de conversar com o Dino Zaparoli, que é o nosso convidado, vamos falar um pouquinho do União Barbarense. O União Barbarense, que estreou na segunda fase da Copa Paulista, na última sexta-feira, em casa contra o Botafogo, e tomou um sacode, 3-1, e olha, ficou barato para o União Barbarense. O Botafogo tirou o pé um pouquinho para não deixar a coisa pior do que estava, mas acabou perdendo dentro de casa, apesar do golaço do Melinho. O União acabou sucumbindo e perdeu na estreia da segunda fase da Copa Paulista. Amanhã tem derby contra o 15 de Piracicaba do Balão da Serra Negra, e o Leão da 13, pelas mãos do técnico Rui Scarpino, tenta se reabilitar na competição contra o 15, que também vem de derrota para o São Bernardo no estádio Balão da Serra Negra. E amanhã, a partir das 20 horas, o União Barbarense tenta buscar aí o primeiro resultado positivo, desta vez fora de casa contra o 15 em Piracicaba. Muito bem, nós convidamos para esta noite, para estar conosco aqui, um profissional da Federação Física, o Dino Zaparoli, que muita gente conhece, já trabalhou em vários clubes aqui da região, já trabalhou no exterior. Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho para a gente dessa sua passagem lá no Kuwait, onde ele esteve nos últimos 4 anos. Aliás, eu brincava com o Dino, parece que o Dino saiu ontem do União Barbarense, ficou 4 anos fora do país e já está voltando ao Brasil agora definitivamente. Daqui a pouco ele vai contar para a gente essa sua passagem. Primeiramente, cumprimentar o Dino Zaparoli, sabe que sempre é um prazer não te receber aqui, viu, Dino? A gente já tinha o seu nome na lista de convidados, mas, como eu dizia sempre aqui, mas o Dino está trabalhando fora. Realmente. Entendeu? O Dino vai ser difícil a gente trazer. Como era difícil trazer o J. Júnior também, a gente conseguiu. E o Dino está aqui. Quando eu fiquei sabendo que o Dino estava no Brasil, não tinha voltado mais para fora, então, vamos levar. Então, o Dino está aqui conosco, é um prazer recebê-lo, contar um pouquinho da sua história como preparador físico, dentro do futebol, e o seu trabalho em si, no dia a dia. Boa noite. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Tiane. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, a lembrança que você teve da gente, da nossa amizade também, já de longa data. Agradecer o convite de estar aqui. Eu que realmente agradeço por você ter aceito o nosso convite. Como que está o Dino Zaparoli? Agora, nesse momento, você está sem clube, está parado, está descansando um pouco, aproveitando o tempo aí com a família, porque se daqui a pouco arrumar um clube para trabalhar, a família realmente, infelizmente, vai ficar no segundo plano, porque futebol não é fácil. É sempre assim, né, Dino? Principalmente se for fora do estado de São Paulo e longe daqui de Americana, onde você mora, que fica mais difícil ainda, né, Dino? Eu já estou cansado de descansar, essa que é a verdade. Quantos meses você voltou?
São 3 meses 3 que eu meses, retornei, né? E parado a gente não fica. Assim. Né? Então nós estamos voltando a estudar, fazendo alguns cursos da minha área, da área de condicionamento físico, de preparação física, né? Para dar uma atualizada. Tá certo. Aí o internauta pergunta assim, Dino Zapparoli, que tem a ver com Walter Zapparoli? Tem tudo a ver, né? Dino Zapparoli é filho do grande treinador de tantos clubes desse futebol paulista e do Brasil, Walter Zapparoli, que já trabalhou no União Barbarense, trabalhou no Rio Branco e tantos clubes aqui da região. Seu pai não mora em Americana, Dino? Morava em Americana, mas em 2009 ele mudou para Oswaldo Cruz. Está em Oswaldo Cruz agora. Está em Oswaldo Cruz desde então. Mas ele não está mexendo mais com futebol ou tá? Até o mês passado, mês retrasado mais ou menos, ele estava. Todo esse tempo ele esteve no Oswaldo Cruz. Porque quando o Oswaldo Cruz veio aqui, ele estava com o pessoal lá. E ali ele já fez de tudo, né? Desde das categorias de base até o profissional. Já foi treinador, já foi assistente, já foi diretor, já foi presidente. Foi de tudo um pouco. Já foi de tudo um pouco. Verdade. Tiane? Dino, e para quem não te conhece, para você falar um pouquinho, não que só você ficou no exterior, onde você começou, por que foi ser preparador físico, já que seu pai era técnico? O que te levou a escolher essa profissão? Justamente isso, né? Uma que desde criança eu já gostava de esporte, já gostava de futebol principalmente, lá em Marília, né? Que eu fui criado praticamente em Marília, que eu sempre corri atrás da bola, né? Sempre gostei. E em 1987, o meu pai era treinador do Clube Atlético Lençoense, na cidade de Lençóis Paulista. E nós mudamos, a família, naquele ano, acompanhou ele nessa mudança para Lençóis Paulista. E onde o time disputava a segunda divisão na época, veio o convite para ajudar a treinar os goleiros, que até naquela época existiam muito poucos treinadores de goleiros, principalmente no interior de São Paulo. E eu tinha o quê? Eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Eu falei, vou ajudá-lo, né? E fui aprendendo, até acho que você lembra do Jonas, goleiro. Lembro. Jogou no Rio Branco há alguns anos, né? né? Ele que era o goleiro na época lá. E comecei a aprender e comecei a estudar desde então. Depois nós mudamos para Americana, para trabalhar no Rio Branco. Eu vim com ele também como treinador de goleiros. Fiquei 2 anos aqui. Em 1990, eu prestei vestibular na UNAERP, em Ribeirão Preto, para educação física, passei e fui para lá para estudar e consegui um estágio no Botafogo de Ribeirão, nas categorias de base. E foi já como preparador físico. Então foi como eu comecei dessa maneira. Em 91 eu voltei a trabalhar com meu pai, consegui a transferência da faculdade aqui para a Unimep de Piracicaba e trabalhamos no Velo Clube em 91, 92. Em 93 eu recebi um convite do Rio Branco para trabalhar nas suas categorias de base, que coincidentemente ou não, mas a gente também teve uma grande participação do processo todo, do que virou o Rio Branco na época, né? Não desmerecendo antes, mas eu falo no tocante a desenvolver, a fazer jogadores, né? Nas categorias de base, nunca foi tão forte como dessa época, de 93 até 97, meados de 98. Quando né? revelou muitos jogadores. Muitos jogadores, e infelizmente foi depois que começou a cair e chegar na situação que está hoje. Mas revelou muitos talentos aí para o futebol nacional e foi um trabalho fantástico. Depois eu me formei, nós começamos um trabalho mais procurando time profissionais, né? Onde eu também já procurando desvincular de trabalhar com meu pai, porque existia muito tabu na época, né? Não é como hoje que as pessoas têm uma concepção mais verdadeira da realidade. As pessoas fantasiavam muito, e principalmente quem trabalhava dentro do futebol.
tinha uma discriminação para comigo. Eu senti em alguns momentos da minha carreira que determinado clube, né, determinado treinador não me contratava por eu ser filho do Zaparoli, filho de treinador, com medo de ir lá, de armar a cama, derrubar o cara para trazer o meu pai. Para trazer o pai. Então, até eu procurei o seu Pupo Jimenez, ele trabalhava na no Independente de Limeira, e conversei com o seu Pupo da possibilidade dele me indicar para alguém, se ele soubesse. Coincidentemente, o Vossen de Assis estava voltando às atividades depois de, acho que 5 anos parado na época. Isso foi em 1999. Foi quando ele me indicou para o presidente. E ele me ligou, a gente fez um acerto, eu fui para lá, nós começamos a fazer um trabalho de preparação, nós tínhamos 2 meses e meio ainda para começar o campeonato, e começamos um trabalho muito bem feito lá. Foi quando a cidade vizinha, que é Paraguaçu Paulista, disputava A2, estava numa situação na tabela muito difícil para cair. E eles ouviram falar do meu trabalho, porque nós já estávamos fazendo amistosos, jogando contra times da primeira divisão do Paraná, porque ali é muito próximo, divisa, né? E tendo bons resultados, né? Então, nós recebemos um convite da Paraguaçuense, até então na A2, né? E foi para mim uma surpresa muito grande. E, claro, né, profissional, eu procurei o presidente, expliquei a situação para ele, ele falou que já sabia, acabou liberando, eu fui para Paraguaçuense junto com o Walter Ferreira, que é de Bauru, né? Isso. Treinador. Inclusive também já trabalhou no União. Isso, exatamente. E aí nós, num trabalho em comum, a gente conseguiu, na época, livrar a Paraguaçuense daquela situação. E daí foi se encaminhando. Foi né? se encaminhando, foi embora. É verdade. Agora, Dino, a gente sabe que a preparação física, ao longo do tempo, ela vem mudando, né? Antigamente, eu me lembro que uma época, eu conversava com o Batista, ex-volante da Internacional, seleção brasileira, quando o Batista teve uma passagem aqui no União Barbarense, acho que 2 ou 3 jogos ele ficou só, e eu tive essa conversa com o Batista contando pra gente como que era a preparação física lá no Sul. O negócio lá era pesado, era puxado. Eu ouvia dizer que era você não sei se treinamento militar. Exatamente. Né? Você conheceu o Tim. Como é que era o nome dele? O Tim é aquele loiro que inclusive foi técnico, foi preparador físico da seleção também. Então, o Tim, na época que era preparador físico do Inter de Porto Alegre, fazia os caras subir escada, entendeu? Para os caras ganhar condição física. Então, quer dizer, as coisas mudou muito na preparação física. Hoje em dia não é só entrar em campo, se aquecer, abaixar, fazer flexão e está tudo certo. Mudou muito, né? Conta pra gente o que mudou na preparação física, de quando você começou, para os dias de hoje, o que tem hoje de se colocar para um atleta ficar 100%, estar 100% fisicamente, Dino? Olha, mudou, evoluiu, como tudo evoluiu, tudo evolui, em né? todos os setores, né? Na época, nesse período aí que você colocou, e foi um período também um pouco antes de eu entrar na faculdade, mesmo depois que eu entrei, ainda era bem arcaico, né? Os treinamentos, era uma receita de bolo. Né? O que fulano fazia era bom para tudo. Bom para tudo. Né? Então, e era usado aquilo como verdade, porque existia muito poucos estudos na época e muito poucas informações, principalmente para nós aqui do interior, e eu fico imaginando para a maioria das pessoas também fora do estado de São Paulo, né, que era mais complicado ainda. Mas, enfim, vem evoluindo com os estudos, com as aplicações, estudos daqui do Brasil, estudos de fora também, estudos não tocante único exclusivamente ao futebol, especificamente. No contexto geral, como condicionamento físico, né? De outros esportes também, que a gente foi, a gente, que eu digo, todos os profissionais, foi pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, as coisas boas, porque o ser humano é um só. Sim. Né? O corpo é o mesmo, né? Mas as funções do corpo é o mesmo. Então, se evoluiu muito. Hoje, nós estamos num outro divisor de águas, né? Até
há uns 6 ou 7 anos atrás, eu li uma entrevista no site Cidade do Futebol, que aquilo me chocou. Eu não lembro o autor agora da matéria, mas foi uma matéria que hoje ela está se tornando realidade. Dizia que futuramente não existiria mais preparadores físicos em time de futebol, né? Como antigamente, que teria que haver uma mudança muito grande na concepção do preparador físico, que ia agregar muito mais funções, né, para a sua carreira. E realmente é o que está acontecendo hoje. Sim. Hoje você vê, por exemplo, na Europa, existe, claro, bastante preparadores físicos, bastante clubes, né? Só que o trabalho hoje é muito mais feito com bola. Só que nós tínhamos, e muitas pessoas têm, uma visão ainda errônea, como eu tinha também, que o trabalho físico com bola é colocar o cara para correr uma determinada distância, um tiro de 20 metros, 25 metros com a bola, com mudança de direção, troca de passe, alguma coisa assim. Só que vai muito mais além. Dentro dos pequenos jogos também, que hoje em dia, de algum tempo para cá virou febre, mas é uma febre boa, né? Que necessita, na preparação atual e moderna, esses pequenos jogos. Mas por trás desses pequenos jogos houve um estudo muito grande que antes não tinha. Sabia-se que era bom, mas não sabia para quê, como aplicar, o tempo exato de aplicar, a sua intensidade que você atingia. Todo mundo fazia cegas, é a tal da receita de bolo. Mas ainda nós temos muito a evoluir, principalmente aqui no Brasil, nessa questão dos estudos, né? Nós temos que evoluir mais em contrapartida. É difícil evoluir por causa dos recursos. Nós temos muito poucos recursos. Hoje, praticamente no interior, clube nenhum, ou quase clube nenhum, te dá um embasamento para você fazer um estudo mais aprimorado em determinadas atividades que é feita durante os trabalhos, né? O profissional em si, o preparador físico em si, tem que investir nele, né? Comprando seus aparelhos de frequencímetros, de GPS, e aí vai. E não são aparelhos baratos, né? Eu mesmo cheguei a investir há uns anos atrás em fotocélula, acho que você lembra, né? Eu acabei me desfazendo dela lá no Kuwait, eu levei para lá, né? Acabei vendendo ela lá. Lá não teve serventia ou teve? Teve, foi justamente no meu clube, porque eles se interessaram, era uma coisa que eles viam só pela TV, e a hora que viram, pô, no meu clube isso aqui, aí os árabes lá ficaram doidos, arregalaram os olhos, vamos vender. Né? Então a gente vendeu, mas continuou usufruindo do aparelho. Né? Então, e é difícil para a gente também investir, porque a verdade do futebol hoje, na nossa classe, em termos salariais, não é das melhores. Já foi muito melhor do que é hoje. Então, fica às vezes complicado do profissional estar investindo, né? Apesar que tem, mas fica difícil, porque hoje em dia todo mundo também tem que comer, tem suas contas a pagar, né? E fica meio complicado. Mas o trabalho em si melhorou muito, né? Está muito mais individualizado, apesar que nós ouvimos dizer relatos de alguns treinadores, alguns amigos da bola, né? Que tem muita gente ainda trabalhando no sistema, eu não sei se eu poderia dizer no sistema antigo, mas ainda nessa fase evolutiva ainda, sabe? Está um pouco, alguns trabalhos ainda que hoje em dia já estão deixando de fazer, né? Mas ainda eu acredito que ainda tem muita coisa ainda por vir. Bom, temos aqui os internautas acompanhando, o Vitor Quevedo, o músico, né, produção? Vitor Quevedo, que está acompanhando pelo celular, a tecnologia, a evolução da tecnologia, né?
E o Edivaldo, seu xará Casa Grande, comentou assim: programa show de bola, parabéns à equipe. Muito obrigada, Edivaldo. Continue nos acompanhando toda terça-feira, que sempre teremos convidados especiais. Como é que é o primeiro nome do Quevedo? É Vitor. Vitor é filho do Mazinho Quevedo, né? É. Ah, legal. Bom, Conhece todo mundo também. temos uma pergunta aqui do Clodoaldo Cardoso de Oliveira. O Clodoaldo, que sempre nos acompanha lá Ex-árbitro, né? ex-árbitro lá de Hortolândia. Obrigada, Clodoaldo. Daqui a pouco a Conce, nossa companheira fiel, também aparece, né, Conce? Tipo, só falta. Não apareceu até agora. Olha, a pergunta do Clodoaldo é a seguinte, Dino. Na atualidade, sabemos que as noitadas atrapalham em muito carreira de alguns jogadores. Como conciliar a vida profissional e a pessoal sem prejudicar a carreira? Bom, primeiro mandar um abraço para o Clodoaldo e dizer também que ele é um atleta, né? Porque ser árbitro, correr o que eles correm, não é fácil. O cara tem que se cuidar muito bem, tem que treinar muito bem também. Um abraço para você. Não cortando seu raciocínio, Sim. mas você falou que corre muito. Semana passada eu vi um jogo que o Vinícius Furlan estava apitando, no final do jogo. Eu preciso falar isso pro Vinícius pessoalmente. Conversei com ele ontem via Facebook, eu quero falar pessoalmente. O Vinícius chegou no final do jogo, eu senti que ele correu demais, senti que ele estava acabado. Porque foi um jogo difícil de apitar. Vasco e não sei quem que ele apitou semana passada. E olha, eu senti que ele estava acabado. E o Vinícius é um cara que se prepara bem, hein? É Ele desgastante. estava passando terça-feira, né? Que passou na TV, né? Pode seguir, Dina. Desgasta quase quanto um jogador. Com certeza. Quase quanto. É muito complicado. É. Mas, em relação à pergunta do Clodoaldo, esse ponto da noitada, né, da vida social, Social. da vida social do ser humano, que todo mundo tem que ter. Todo mundo Ninguém, tem que ter. Né, não pode se privar. Melhorou muito também. Né, melhorou muito, porque antigamente as festas aí eram terríveis. Hoje a disciplina é melhor, né? Muito mais. Hoje a conscientização da pessoa, quanto atleta, quanto a profissional, melhorou, mudou bastante. Não vamos dizer que melhorou, mas mudou bastante. As pessoas estão mais, os atletas estão um pouco mais conscientes, sabedores das suas responsabilidades, porque a única boa ferramenta de trabalho que ele tem é o próprio corpo. Com certeza. E hoje eles estão mais atentos a isso. Então, por isso que eu acredito que diminuiu bastante o índice, né, de vocês da imprensa ficarem sabendo, pô, fulano estava na balada, ciclano, antigamente era muito mais, né? Hoje é bem menos. Agora, é claro que ainda influencia e sempre vai influenciar, né? Uma vez que você precisa do seu corpo, está treinado, tem um desgaste durante o dia, você sai na noite. Então, vou pegar um exemplo. Às vezes a pessoa, para ela se prejudicar, ela nem precisa sair na noite, na balada. Ela estando na sua casa, tomando uma cervejinha, o atleta falando, a cerveja, ela tem substâncias que vai acelerar a desidratação, vai aumentar a desidratação. O cara treinou de manhã, treinou à tarde, 2 períodos. Que esse é um outro ponto que eu estou analisando muito também, até que ponto se vale treinar em 2 períodos no futebol mundial, no futebol brasileiro, no futebol mundial. Né? Isso é uma coisa também que a gente tem que estudar, que eu acredito que não demora muito, vai começar a mudar isso aí. Mas voltando, então teve o desgaste ali durante o dia, muito grande. À noite o cara vai tomar sua cerveja, né? Tomar umas 2, 3 cervejinhas. Quer dizer, ele vai desidratar mais ainda. A recuperação desse cara já está super comprometida. E ele nem foi dormir lá, nem por isso ele foi dormir 2, 3 horas da manhã, ficou na balada, né? Mas ele se prejudicou. Então tem que tomar cuidado, tem a internet, né? Que é através delas que nós estamos hoje aqui. Exatamente. Né? E tem um tal de Google, que eu acho que os jogadores de futebol, os atletas, né, deveriam conhecer um pouco mais, deixar um pouco de lado o tal do WhatsApp, né, que é importante também, mas às vezes no tal do Google e procurar lá fazer a sua pesquisa, né, se ele tem alguma dúvida, ou tira com um profissional dele ali, ou vai no Google, que ele vai encontrar muita informação que vai vir de encontro à necessidade dele estar se cuidando melhor. Dino, eu tenho uma pergunta agora. A educação física e a fisioterapia andam juntas, né?
E Sim, sem dúvida. a gente vê o que acontece muito é que vários jogadores que vão jogar no exterior, eles voltam para fazer tratamentos aqui, em especial no Refis do São Paulo. Certo. O Refis realmente é uma referência mundial, porque veio o Kaká, veio o Alexandre Pato, que eles acabam, aí o Juvenal jogou um chaveco lá e acabou laçando, mas vários já vieram se recuperar no Refis do São Paulo. Olha, é referência sim, assim como é o do Santos, que eu não me recordo o nome agora, mas o Santos também... CEPAF tem um trabalho lindo, maravilhoso lá. E o brasileiro, isso, palavras do Luxemburgo, eu vi uma entrevista uma vez dele, quando ele ainda era técnico do Real Madrid. Na época ele disse que os melhores preparadores físicos do mundo naquela época, e acredito que, como não faz tanto tempo assim, e fisioterapeutas eram brasileiros, porque eram multidisciplinares, né? Enquanto ele via na Europa, os profissionais eles eram muito restritos a fazer só aquilo. É o quadradinho, né? É, o quadradinho. E o brasileiro não. O brasileiro ele se especializava em outras áreas, né? Assim como você bem colocou no início da pergunta, que a preparação física e a fisioterapia andam juntos, né? E andam mesmo. Uma complementa a outra, né? Uma auxilia a outra. Então, é muito importante. Mesmo no nosso clube, lá no Kuwait, nós tivemos problemas lá com jogadores brasileiros, né? Mesmo nós fazendo alguns trabalhos específicos para eles, porque a gente trabalha diferente, né? Assim, em termos de empenho, o brasileiro se empenha diferente em relação à maioria dos árabes. Isso, na minha realidade, do que eu peguei lá. Mesmo assim, nós tivemos alguns problemas e foi muito difícil de recuperar. Por quê? Porque não haviam profissionais da área de fisioterapia no país, bons profissionais. Então, para os jogadores se recuperarem, era muito difícil, né? Essa última temporada foi um brasileiro para lá. O nome dele é Denis, ele é do Rio de Janeiro, excelente profissional, assim como tem muitos aqui no Brasil, e começou a fazer um trabalho fantástico lá. Então, alguns jogadores que tinham, vamos colocar, determinado problema antes, demorava 3 semanas para voltar, né? Depois que ele foi para lá, as pessoas procuravam ele por fora para fazer um tratamento por fora, particular, e, é claro, depende do problema, mas, como exemplo, se fosse o mesmo problema, em 3, 4 dias ele estava dentro de campo trabalhando. Então, a qualidade dos profissionais brasileiros é enorme, é referência. Bom, na nossa audiência também o Eduardo Alves Vale, do Pedala SBO. Muito obrigada, Eduardo. Eduardo, que é meu companheiro também lá na estação, ele sempre participa lá. Esse não é para você trazer aqui também. Eduardo precisa trazer aqui também. 2 contra 1 faz um mês, mais ou menos, né? Ele com o Ricardo Brook do Vivo Riso, eu acompanhei. E um grande abraço para o Caleb, da revista Fanzine, que está acompanhando também o programa. E uma pergunta da produção, que a nossa produção ela é sempre bem atuante aqui no programa. Ela é ativa e sempre. O físico é tudo ou a habilidade também ajuda, Dino? É impossível não ter uma coisa e não ter a outra, né? Porque uma vez você ali dentro de campo está o físico e está a técnica junto, e está a inteligência, né? No raciocínio rápido, está a inteligência tática, né? Do cara saber fazer a leitura do jogo, saber fazer a leitura do seu oponente ali, do seu marcador direto, para analisar suas características físicas e deficiências técnicas também. Então, uma coisa complementa a outra. Nós vimos muito mais craques habilidosos, né, só que também bem condicionados, né, bem condicionados, quando eu digo bem condicionados, assim, com uma capacidade física boa, do que
Ao contrário do que nós vimos muito menos atletas com uma boa capacidade física, só que Sem com qualidade. uma técnica não tão apurada, né? A referência da produção é o Walter do Fluminense. É. Eu tenho outra também, o Adriano, por exemplo. É. Que o Adriano era uma promessa boa. E não, O Adriano- porque, o Adriano Ex-Flamengo Imperador. e seleção que jogava, brasileira. isso, que jogava na Internacional. E também temos ao contrário, Robinho, que era franzino, Neymar. Neymar, O próprio que era Messi também não é tão Marcelinho. forte assim. Mas é que Exatamente. eles foram, encorparam também na Europa, Sim. né? Você lembra do Robinho no Santos, parecia 2 palitinhos a perninha dele lá no Ah, jogo. até hoje ele tá fininho. Então, mas Mas, isso gente- eles foram por causa da maturidade cronológica deles. Eles saíram muito cedo para cá. O Ronaldo, fenômeno, saiu com 17 ou 18 anos. 18 anos. Agora, Né, quando foi para a Inglaterra, para onde ele foi? Ele foi pra Holanda. Para a Holanda, Tipo Holanda. para Holanda. Ele foi muito novo, né? E aqui no Brasil ainda na época não existia um trabalho voltado para desenvolvimento humano na época, coisa que nós fizemos no Rio Branco de Americana e pouca gente sabe, né? Nós fizemos esse trabalho de desenvolvimento humano na época no Rio Branco, época que eu estudava, e a gente implantou isso no Rio Branco de Americana e deu bons frutos, né? Mas voltando, tá muito ligado, né? Tá uma coisa muito próxima ali, muito ligada junto à com a outra. outra, né? Agora, Dino, você contar um pouquinho da sua passagem também lá no Kuwait. Como é que foi? Porque lá, com certeza, você tinha atletas, logicamente, que mais da região de lá, mas tinha de outros países também. Qual a dificuldade para trabalhar com jogadores, tipo assim, um pouco do Brasil, um pouco de outros países, Europa? Tem essa dificuldade para você conseguir colocar o trabalho para jogadores diferentes, de nacionalidades diferentes? porque são O entendimento. países diferentes, então. climas diferentes, Exatamente. biotipos diferentes. Então, e fora você estava dizendo aqui antes do programa que lá o calor é em torno de 45, 48 graus. Em torno de 50. Então, tá vendo? Então, assim, a cultura, né? É. A primeira coisa que qualquer pessoa, quando vai para um lugar atípico, é a sua adaptação. Então, eu também precisei de um tempo para eu poder me adaptar, e estudando, analisando a cultura deles no dia a dia, vendo o comportamento, como que eles são. Porque Eles comem, né? Entendo porque o idioma, eu até hoje eu não sei falar em árabe, porque para mim é complicado, foi muito complicado, então a gente se comunicava bastante no inglês. Mas você aprendeu a falar boa noite em árabe, não? Não. Então você tem que ter para Não, é você só falar aqui no final hoje. alguns palavrões lá que a gente aprendeu na Sempre bola, assim, né? Aquele palavrão da bola, do Sei, dia a dia ali, não tinha como, né? Essas coisas casual, a gente está usando até para eles poderem também tá respondendo e ouvindo a gente. Uhum. Mas assim, a cultura deles, para vocês terem uma noção, 80% da população lá do Kuwait fala inglês. É a segunda língua, é o segundo idioma, né? E aqui no Brasil, se você quiser falar inglês, ou você começa de muito cedo, ou você entra numa escola particular, né? E tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Lá a gente aprendeu também um pouquinho de aulas daqui, mas mais no dia a dia lá, né? Então foram coisas assim que foi somando. Aí vem o calor. Eles não são atletas profissionais como nós temos aqui. São pessoas, entre aspas, comum, que têm a sua profissão, o seu trabalho durante o dia. Então, nós trabalhamos lá com piloto de avião, professor de matemática, pessoas que trabalhavam em bancários, pessoas que trabalhavam em órgãos do governo, militares, sabe? Então, assim, uma coisa bem uma miscelânea, Diversa, né? bem vasta. Mas e bem... treinamento, como é que fazia para treinar? E os treinamentos eram em um período, né? Por exemplo, agora é a época do verão lá. É a época que o calor é de 48 a 51 graus, só Nossa. que com uma sensação que assim, é só quem vai lá para sentir. Porque Denis Moraes derretia lá, então. É diferente. Fritar ovo na Se sarjeta, né? você pegar o calor 40 graus do Rio, 42 graus do Rio, e o 40 graus lá no Kuwait,
é muito diferente. Nossa Senhora. É muito diferente. É umidade zero e queima as suas narinas quando você respira do ar quente. No começo, Porque não tem umidade. depois o seu organismo acostuma, né? Ele vai se adaptar e você não sente tanto. Mas no começo queima, arde, né? Assim que como você respira, já quando você respira. Então os treinamentos eram feitos no horário verão, à noite, por volta das 20 horas, 21 horas, né? Eles saíam do trabalho, iam para casa, descansavam, jantavam, ou depois a gente ensinou eles a não jantar, né? Fazer uma refeição mais leve. Vir para o treino, treinavam e depois iam embora para jantar. Então, depois de algum tempo, se adaptaram, viram que o nosso trabalho começou a dar uns efeito para eles, né? Surtir efeito para eles, para o time no modo geral, e aí começaram a fazer algumas coisas que a gente sugeria para eles. Eles fumam demais, o Clodoaldo falou, né? Do atleta brasileiro, tal, o cara que não se cuida, que vai para balada. Lá tem um predicado pior, por causa da cultura deles. Eles fumam muito. São raros as pessoas, os atletas que não fumam. E não tem a cultura que tem aqui. Não adiantava você querer chegar lá e falar para o presidente do clube, para o seu manager, né, que era o seu gerente, e falar assim, olha, eu quero que multa de volta, porque eu vi ele fumando lá no vestiário antes do aquecimento do jogo. Não tem essa lá. Não tinha como, é a cultura deles. Você não pode brigar com uma cultura em pouco tempo, você não vai mudar, né? Então, dei muita palestra lá sobre vários temas, né, para eles, para tentar despertar de uma outra maneira, mais direta também, despertar algumas coisas neles. Graças a Deus, em 4 anos, teve um efeito muito grande. Só voltando, eu trabalhei lá com um angolano, que foi fácil de trabalhar, porque era um atleta já profissional. E fala a língua portuguesa, né? Sim. Esse fala. O angolano, trabalhei com um marroquino, né, que também era profissional, era mais fácil de trabalhar. Trabalhei com mais quem? Um angolano, um marroquino e não, era um outro árabe, mas era de outra região, era do Bahrein. E os brasileiros, né? 3 brasileiros que passaram por lá. Então, foi uma experiência bacana nesse sentido. Com os estrangeiros eu não tive muita dificuldade. A dificuldade mesmo era com os locais. Problema realmente para se estudar, né? Eu comecei a dar risada aqui que eu não aguentei. A Conce mandou assim, boa noite, cheguei atrasada, mas cheguei. Um abraço para todos. Um abraço, obrigado. Sentimos sua falta. O papo tá tão bom aqui com o Dino Zaparoli que eu esqueci até de falar do nosso patrocinador aqui, ó, Conceito Esporte Artigos Esportivos, uma fantástica loja de material esportivo na Zona Leste, na Rua do Linho, 1180. Telefone é 34589235. É o parceiro aqui do Cindy Comerciários, né, Denis? Um abraço ao Gilberto, que é o proprietário, mais o Calil e a Vanessa, que trabalham na loja Conceito Esporte, lá na Cidade Nova. E mandar um abraço também pro nosso amigo aqui de Piracicaba, o Fabião, que é da fiscal da Federação Paulista de Futebol, que logo vai estar conosco aqui também no Bola na Web, como um dos nossos patrocinadores, Fabião, que com certeza amanhã nós vamos nos encontrar lá em Piracicaba, viu, Fabião? Um grande abraço para você. Mais pergunta pro Dino Zaparoli aí, Tiane? Temos pergunta do Clodoaldo. Clodoaldo tá curioso aqui hoje. Os nossos calendários desorganizados colocam jogadores em campo de quarta e domingo. Algumas equipes acabam poupando alguns jogadores para evitar lesões. Não só o nosso calendário desorganizado, porque no meio do Campeonato Brasileiro tem a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, que acaba com uma carga jogo, né? maior. Como recuperá-los com tão pouco tempo, Dino? Tem gente que joga quarta, depois já joga no sábado à noite, já joga no domingo, na quinta e no domingo. É um espaço bem curto, né? Isso é outra área, que é a recuperação, né? Mudou muito, melhorou muito. Hoje tem
tem muitos mais produtos eficazes no mercado. A alimentação do atleta e a sua conscientização ao tocante à alimentação e repouso e recuperação mudou muito também de alguns anos para cá. Então, são várias coisas, vários detalhes que vai fazer com que o jogador se recupere. Só que o desgaste ele é eminente. Por melhor que ele se recupere, como o Clodoaldo bem colocou, o calendário não permite que o cara vai estar 100% sempre. Jamais. Por isso que, através de estudos, né, principalmente os clubes grandes têm esses recursos, né? Através dos estudos, vai o fisiologista lá e fala com o treinador, fala: "Ô, fulano, o ciclano está no limite dele, eu acho bom dar uma tirada do pé do treinamento ou de um jogo, porque senão ele está muito próximo do risco de ter uma lesão muscular." Então, isso auxilia muito o treinador, né? E numa competição aí, num calendário de um ano todo, só que assim, esse um ano todo são para times de time grande, Tipo, né? Porque os times da primeira divisão. porque para os times grandes, né? Porque para nossa realidade de interior de São Paulo, a grande maioria não joga o ano todo. Joga o quê? Joga 4, 5, talvez 6 meses no ano, infelizmente. Isso é uma coisa que não só a mim, a todos os profissionais que trabalham com futebol e que envolve o futebol como vocês, eu tenho certeza que se sente mal. Com certeza. Nós nos sentimos mal pelo que a CBF, pelo que as federações de cada estado faz por causa dos interesses comerciais. Aí eles criam esses campeonatos que saem do nada e vai para lugar nenhum, como diria José Flávio Escavassa, exatamente. né? E realmente, Copa Paulista. Para nada. É gasto, né? É para sacrificar todo mundo. Aí vem o Botafogo de Ribeirão Preto jogar aqui em Santa Bárbara, e a União tem que jogar lá, tem que jogar em Ribeirão, tem que jogar em São José. É umas coisas que não dá para entender. Agora, Dino, você falou no início aí a respeito de GPS. Esse GPS é para saber o que eu entendo. Outro dia eu ouvi uma entrevista do Marcelo Oliveira, técnico do Cruzeiro, ele falando não me lembro o nome do jogador, não era o Goulart, não era o Ricardo Goulart, era um outro jogador, que ele tirou do jogo justamente nesse ponto que você colocou aí. O jogador estava para estourar, o fisiologista chegou e falou: "Marcelo, você tem que tirar, deixar ele 2 jogos afastado, treinamento leve durante uma semana, e depois voltar com preparação física e voltar com ele no jogo, senão ele vai estourar e você vai perder o jogador pro resto do ano." O que esse GPS é justamente para isso? A fisiologia trabalha em cima disso? Como é feito esse estudo para saber que o jogador está nessa condição? Olha, hoje, deixar bem claro assim, existem vários tipos de aparelhos de GPS, né? Esses que o Cruzeiro usam, é um GPS, ele na verdade é um colete, né? Ele é um colete que o atleta veste ele, né? É como se fosse uma camiseta de lycra, eu não sei bem o material que Isso em dia de jogos e treinos. Jogos e treinos. Tem uma bolsinha atrás, onde vai o aparelhinho, que é o receptor já com antena, né? E o fisiologista ou o preparador físico está com o seu notebook, seu laptop, ou seu iPad, seu tablet, né? iPad falar marca, mas o seu tablet acompanhando. O meu GPS, por exemplo, que eu tenho um GPS de pulso, né, que tem também a cinta que mede a frequência cardíaca, ele já não me dá todas as informações que esse outro dá, né? Tanto é que o meu custa em torno aí de uns R$2.000, R$2.500, e esse outro aí custa em torno de uma peça, eu acredito que vai estar em torno de uns R$12, R$15.000. Nossa. Então, é um investimento pesado. Isso é um dos grandes motivos que os clubes não têm. Mas, através das informações, né, que esse aparelho sofisticadíssimo passa para o fisiologista, ele tem como mensurar todos os parâmetros
que chega nesse resultado aí dele chegar para o treinador e falar assim, ó, tira porque senão pode estourar. Vai dar né? problema. Semana passada aconteceu isso também no Santos, que tirou o Edu Dracena e o Arouca do jogo. No São Paulo está tirando hoje o Ganso e o Pato, se não me engano, justamente por isso também. O São Paulo entra em campo daqui a pouco, se o jogador não joga. Em virtude disso, o jogador está num ponto de entendeu? Então isso aí ajuda a preparação física no seguinte, quando esse jogador voltar a campo para treinar, para ter condição física, tem que ser dosado o negócio, tem que ser como o início de preparação física, tem que ser um negócio meio que dosado para que aquele descanso que o jogador teve não se perca, né, Dino? Exatamente. Você vai fazer o seu planejamento, né, para o grupo, independente do momento que se encontra no campeonato. Ou se é fase preparatória, ou se é já durante a competição, você tem que ter o seu planejamento. Dentro do seu planejamento, existem vários fatores que você tem que incluir, porque, claro, num planejamento, para tudo, uma hora ou outra, dependendo de algum momento, você tem que mudar. Tem que mudar. Mas você não pode fugir do contexto geral ali, de onde você quer. Dentro desse planejamento, você vai ter suas cargas, as suas intensidades que você vai estar trabalhando com o jogador naquele momento, né? Ou naquele dia, ou naquela semana, enfim. Aí você observa que a resposta para determinado indivíduo foi mais forte, mesmo você tendo controle ali da intensidade para não ultrapassar, mas ele respondeu de uma maneira diferente de um outro. E esse indivíduo, às vezes, ele tem um outro predicado que ele pode demorar mais tempo também de recuperação. Então, esse cara vai ter que tomar mais cuidado, porque ele vai estar muito mais próximo de ter uma lesão. Então, você tem que ter um cuidado maior com esse atleta. É complicado. Tiane? Eu gostaria de saber, Dino, a gente sempre ouve assim, sobre, principalmente na Copa Libertadores, de altitude, né, que países mais altos, lá, Peru, Bolívia, tem que tomar cuidado, né? Vocês aprendem isso na prática no futebol? Porque, querendo ou não, é diferente, né? Você correr de uma altitude mais elevada, a falta de ar, tudo tem questão de respiração. Como é feito o trabalho? Olha, na verdade, a gente aprende assim no futebol, assim, a gente vai atrás da informação, a gente vai atrás do curso, como vocês na área de vocês, né? Vocês vão atrás da informação para ver o quanto é verdade aquilo, o que eu tenho que fazer e etc. Eu não tive experiência de ir ainda para um trabalho desse, com um clube, para um lugar desses. Mas o trabalho tanto é que mudou muito também isso, né? Antigamente se fazia, se falavam que nós tínhamos que para lá tantos dias antes para poder se adaptar, para poder se aclimatar e etc, etc. Hoje não. Hoje, quanto mais próximo do horário do jogo você ir para um lugar desse, é o mais ideal. Porque o atleta não vai sentir tanto, e você indo muito antes também, não vai ter tanto benefício assim na hora. A dificuldade vai ser a mesma, a falta de oxigênio, o cara puxa o ar, e é a mesma coisa de você tentar respirar com um pano na boca. Tampado o nariz. Uma hora vai te sufocar aquilo, te incomoda demais, né? Eu nunca fui, mas é isso que acontece. Então a preparação, ela é um pouco diferente, né? Principalmente no tocante à alimentação. Você tem que colocar muito ferro, alimentos ricos em ferro, né, para aumentar a produção de glóbulos vermelhos, para que seja sentido o efeito que o atleta vai sentir lá, seja o mínimo possível, mas mesmo esse mínimo é muito desgastante, é muito grande. Clodoaldo aqui informando, no jogo de São Paulo, Kaká e Ganso, que não estão em campo. Já estamos com 18 minutos, partida 0-0. Que beleza. Ô Dino, uma vez eu vi um jogo desse aí que a Tiane acabou em cima dessa pergunta da Tiane, Flamengo e não sei quem, na casa do Potosí. Não, Atlético Potosí, um negócio assim. E o Flamengo levou como é que fala? Oxigênio, uma garrafa de oxigênio. Balão de oxigênio. Balão de oxigênio. O jogador chegava na beira do vestiário e
Cheirava ali porque não tinha condições mais de correr. Não no início do jogo, mas tipo assim, dos 35 minutos do primeiro tempo para frente e dos 20 minutos do primeiro tempo para frente, o jogador toda hora, vinha outro, porque o jogador não tinha mais condições de respirar o ar porque estava É um auxílio importante, tem que ter. Tem. Né? Tem que ter. E muitos outros clubes, às vezes, a gente não vê, mas a maioria dos clubes que vão para lá leva o balão de oxigênio. E isso aí não, vamos dizer assim, não é prejudicial à saúde. Depois que o cara sai de lá, o cara volta aqui, o cara não prejudica. Não prejudica porque o organismo vai se adequar, vai se adaptar novamente e é muito rápido. Até uma década, 10 anos, 15 anos atrás, tinha um mito, né, ou menos, tinha um mito que se você treinasse num local de alta redundância, na alta altitude, né, você, quando voltava, você descia para o seu... aqui no nível do mar. No seu nível normal, nível do mar, você vinha com um ganho de condicionamento físico a mais, né? Mas isso é verdade por, acho que 2 ou 3 dias só. Depois o cara volta... O organismo ele se adapta muito rápido, né? E aí você perde, então vai para passear, né? Hoje, todo mundo procura ter um treinamento físico. Todo mundo procura de uma forma ou de outra. Por exemplo, eu me condiciono caminhando, certo? Hoje eu não fui, mas ontem eu fui e caminhei bastante, amanhã cedo eu vou de novo. Agora, é recomendável isso realmente, a condição física, você não ser sedentário, você procurar sempre estar se movimentando, vamos dizer assim, para o bem da sua própria saúde, você tem que estar sempre movimentando, porque o sedentarismo às vezes leva a pessoa a adquirir doenças que ele menos imagina, né, Dina? Olha, se você nós tomarmos por base que o ser humano não foi feito para ficar parado, ele é uma máquina para se movimentar, já está respondido a pergunta. Nós temos que movimentar. A caminhada, qualquer tipo de atividade física, em qualquer horário, em qualquer duração, é excelente para o bom funcionamento do organismo, para a saúde, para a qualidade de vida. Minha mulher tem um negócio que ela fala para mim assim: você vai caminhar 10 horas da manhã, você vai caminhar com o sol quente, é perigoso descolar a veia do coração. Ela fala para mim, mas não existe isso. Não tem nada a ver um negócio desse. A minha mulher falou isso para mim, da onde você tirou essa ideia? Nesse horário aí, o máximo que a gente pode fazer, ou o mínimo, não sei o que nós poderíamos fazer, é passar um protetor solar. Eu acho. Eu não vou precisar se proteger do sol, mas não, tem que passar. Tem que passar, tá certo. Porque o tal do câncer de pele também é complicado. Então não existe esse negócio de escolar a veia, não pode, sol quente, pode mandar brasa. Pode andar à vontade. Que afina o sangue, né? Que afina o sangue e tal. Não, isso são todos mitos, né? Que antigamente os nossos avós falavam, muito mais outras coisas. Por exemplo, o tal do chupar manga e depois tomar leite. Não pode porque vai dar convulsão, não sei o quê. Nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Claro que o prejudicial disso, desse exemplo que você falou agora, é você se alimentar, né, comer bem, um almoço ou um jantar, fazer uma refeição grande e fazer qualquer atividade física logo em seguida. Então, você não precisa passar na água, entrar na água para ter uma convulsão. Né? Então, a maioria associava isso, por quê? Porque a pessoa entrava na água, começava a brincar, nadar, quer dizer, é uma atividade física. E aí tinha uma convulsão. As pessoas associavam que comer e entrar na água dava convulsão, mas não é isso, é qualquer atividade física. Olha só, faltando 6 minutos, Edivaldo, passa muito rápido o programa. Você fala, passou mesmo. Você pensa assim, nossa, 1 hora sem intervalo. Tem assunto aqui, internauta participa, todo mundo participa, a produção participa, então tá tudo certo. Vamos lá, peraí que acho que o Clodovo... Ainda mais quando pega um convidado também que fala pra caramba, passa rapidinho. Mas assim que é bom, porque é gostoso a interação. É duro quando a gente tem que ficar... Clodovo mandou mais uma aí? Clodovo mandou assim, falta perigosa, próxima área pro São Paulo, lá vem Rogério Ceni. O Clodovo
São Paulino, Clodoaldo. narrando o jogo aqui pra mim. Clodoaldo é São Paulino. Legal. Mandar um abraço pro pessoal lá do Conceito Esporte, artigos esportivos é na Conceito Esporte, na Rua do Linho 1180, o telefone é 3458-9235. Um abraço pro Gilberto, pro Calil e também pra Vanessa lá na Conceito Esporte. E um abraço também pro Fabião lá em Piracicaba. Ô Dino, você aqui no futebol brasileiro sempre trabalhou em clubes pequenos, né? Sim. E os clubes pequenos hoje estão numa situação aí complicadíssima. Está até meio que preocupante você aceitar um contrato de um clube pequeno, porque os clubes, além de pagar pouco, atrasa salário. Então, quer dizer, vai se preocupando em cima disso aí. E a gente sente que o trabalho de vocês, no caso, pelo preparador físico, técnico, tem que ser feito para que o clube realmente ganhe condições de disputar bons campeonatos, de se dar bem dentro do campeonato. E a situação se complica porque, financeiramente, hoje, o futebol brasileiro, num geral, ele está meio que quebrado. E aí você tem que acontecer isso que aconteceu com você, ficar 4 anos fora do país aí, trabalhando longe da família, tudo isso vai se complicando, né, Dino, dentro da profissão, né? Infelizmente, porque o que seria mais gostoso para um profissional do que ele trabalhar numa região, num local que ele gosta, estar junto com a família, estar perto da família, fazendo com que, através do seu trabalho, né, seja um tijolinho ali que ele está colocando para um clube, está sempre em evidência, né, um time está sempre em evidência, um treinador, um jogador. Isso é satisfação nossa. É claro que nós precisamos pagar nossas contas também. Então, para isso, a gente tem que ter um salário condizente com aquilo que nós somos cobrados, com a nossa responsabilidade e conhecimento, né? E isso aí de um lado assim, chateia um pouco você ir para fora, ter que ir para fora. Tem que ir para fora. Porque não a nossa realidade aqui é totalmente diferente. Verdade. Outro dia eu conversava com um profissional, não do técnico de futebol. Ele falava justamente isso aí. Ele falou que ele nunca saiu do Brasil, mas se ele tiver oportunidade ele vai sair, porque a situação no futebol brasileiro está se complicando cada vez mais com relação ao lado financeiro. Os clubes contratam e não pagam, e acaba ficando o profissional meio que sem saber se continua na profissão, se muda de profissão, se arruma-se outra coisa para fazer, porque vai se complicando. Clodoaldo se defendeu e disse que é flamenguista. Ah, é? É. Não, eu estou achando que ele é São Paulino. Faltando 2 minutos, quero agradecer, Dino, a participação, por ter aceito o convite. Nosso estúdio aberto aqui para você, o site SB 24 Horas, quando quiser, fica o convite, fica à vontade, manda as informações para a gente acompanhar o seu trabalho. Muito obrigada. Tá ótimo, eu que agradeço o convite, foi muito bacana estar aqui. A gente sabe que, inclusive eu tinha falado outro dia para a Tiana, né, a gente tem que trazer alguém da preparação física, a gente quer trazer aqui pessoal de outras modalidades esportivas também, não só de futebol, claro. né? Outro dia a gente trouxe o pessoal do rugby e o futebol americano. Foi muito legal, porque eu sinceramente nunca tinha conversado com pessoas que praticavam esse esporte, achei bacana. E a gente quer trazer outras pessoas aqui, né? Porque só falar de futebol, falar de bola rolando, às vezes tem muitos programas de esporte. Então, um bate-papo como esse, falando de preparação física, coisa que a gente não sabia, ficamos sabendo aí, né? A respeito de por que o jogador se contunde, por que o jogador às vezes não rende em campo, por motivos assim que a gente não conhecia. Mas muito obrigado, viu, Dino? Toda a sorte do mundo para você aí, que logo você vai estar de novo aí trabalhando num dos clubes aí do futebol paulista de preferência, fica mais próximo da família, né? Para poder realmente estar aí fazendo o seu trabalho, que por tudo que a gente conhece, a gente sabe do grande profissional que você é. Eu agradeço novamente, né, a oportunidade, o convite, e parabenizar todos vocês também, porque o programa de vocês é show de bola, muito bacana, gostei muito de estar participando. Muito obrigado. Então, vou me despedir aqui. Vamos agradecer, né? Agradecer os nossos parceiros, né, que estão sempre conosco, o pessoal da Conceito Esporte, que já está conosco já há algumas semanas, participando conosco aqui no Bola na Web. Ah lá, ele voltou do Chile para cobrar. Tá vendo? O rapaz veio do lado do Chile aqui para cobrar, que você não estava falando a propaganda dele aí, hein? Então, um abraço da pessoa da Conceito Esporte, na Rua do Linho 1180, o telefone é 3458
9235. Material esportivo é na Conceito Esporte. Boa noite, um grande abraço. Na próxima terça-feira, pessoal, tudo indica que a gente vai entrevistar o presidente do União Barbarense. Vamos ver se vai dar tudo certo para a gente entrevistar o presidente do União Barbarense. E a gente tem uma agenda aí, logo a gente vai trazer aqui Anselmo da Costa, que é ex-árbitro, o Chau, quem? O André Cruz, o Chau, preparador técnico de base da equipe do Internacional de Limeira, também já está convidado para vir aqui. Ele que tem um grande trabalho de base nas equipes aqui do futebol regional aqui, né? E descobriu vários talentos. Vai estar aqui conosco também, qualquer dia desse, contar um pouco da sua história, do seu trabalho no futebol. Então, boa noite, um grande abraço. A Tiane vai encerrar aí o nosso programa. Agradecer também o senhor Roberto pelas cadeiras da MR. O telefone é 19 996966734. O Dino quer mandar um abraço para os amigos. Por favor, Dino. Posso mandar um abraço aqui também? Quero mandar um abraço para os meus irmãos. Você falou Pereira Barreto? Um está em Pereira Barreto, que é o Fernando. Passei lá outro dia. E o outro está em Jataí, Goiás. E mandar um abraço para um amigo meu também, o Nilson, que é treinador de goleiros. Ele é de Atibaia e está lá na Arábia Saudita assistindo a gente também. Que legal. Muito bom. Lá que hora que é agora? Nossa, são 6 horas a mais, então são 3 horas da manhã. Nossa, que legal. Bacana. E meu muito obrigado a você que nos acompanhou por esses 62 minutos aqui dentro do Bola na Web, na TV 24 Horas, do SB 24 Horas. Terça-feira que vem, se tudo der certo, o presidente do União Barbarense, o Dário Furlan, estará aqui. Se ele não vier, nós teremos uma saga, uma caça ao presidente. A produção em cima. E eu já falei, presidente, se não atender, eu vou começar o programa de lá. Estamos aqui, vou passar o endereço do senhor. Vou falar, estou aqui na rua tal, em frente à casa do presidente, para apresentar, e ele não compareceu. E eu com o Edivaldo ficaremos igual 2 papagaios falando sem parar. E mal do União Barbarense, vamos falar.